Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Na última aula, nós começamos a tratar do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, né? E a gente desenvolveu ali, naquela aula, que seria a primeira parte dessa matéria, a gente desenvolveu ali os aspectos introdutórios, a questão da clareza com que o legislador agora impõe a necessidade de um requerimento apresentado pelo exequente, né? A questão da intimação do executado para pagar aquela obrigação, para pagar aquela quantia que vem discriminada no requerimento no prazo de 15 dias. Se ele não fizer o pagamento, o juiz vai aplicar uma multa de 10% sobre o valor da causa e vai também fixar honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa também, e também vai determinar que seja expedido mandado de penhora e avaliação, tá, desses bens, para que a partir daí, da penhora e da avaliação, possam ser feitos os atos de expropriação patrimonial. Na verdade, a penhora, a gente vai falar da penhora em uma aula só sobre penhora, mas é bom, porque essa aula a gente já vai trabalhar ela perto das aulas de execução de título extrajudicial, porque o legislador optou dessa forma, né? Ao invés do legislador pegar aqueles dispositivos que seriam gerais e aplicados ao cumprimento de sentença e à execução de título extrajudicial, ele deixou a penhora lá na parte nos livros que tratam do processo de execução de títulos extrajudiciais, ok? Então, a gente vai ter a penhora desse bem, e essa penhora é um meio constritivo, é só uma forma de coagir o devedor a cumprir a obrigação, porque aquele patrimônio ele fica ali bloqueado, né? Se é uma penhora de um imóvel, por exemplo, vai ficar registrado lá na matrícula do imóvel, vai ficar registrada a penhora judicial determinada nos autos do processo tal. Pode vender o bem? Pode, mas quem é que vai querer comprar um bem penhorado, um bem imóvel penhorado? Se esse registro na matrícula faz com que aquele registro ele anteceda o próximo registro, que seria o da transferência de propriedade. Ou seja, caso não haja o pagamento daquela obrigação, aquele bem que foi alienado, ele vai ser levado a leilão e não tem o que discutir. Quem compra mal vai, não é? Quem paga mal paga duas vezes, não é um ditado que a gente aprende na faculdade? Então é essa a ideia, tá? É um meio constritivo, o devedor, opa, peraí, eu não posso ficar com meu patrimônio bloqueado, ele corre lá, propõe um acordo, faz uma negociação, tranquilo? Então vamos lá. E aí a gente falou também que depois desse prazo, e aí é claro, se o pagamento for parcial, a multa e os honorários vão incidir sobre a parcela que não foi paga, né? E a gente viu que terminado esse prazo de 15 dias, abre um prazo de 15 dias para que o réu executado apresente a sua impugnação à execução, tá? E essa impugnação, ela tem um objeto restrito, né? Ela vai trabalhar principalmente com situações, tirando a questão da falta de nulidade, a falta de citação ou nulidade de citação, naquelas hipóteses que o réu ficou revel, tirando isso que aconteceu lá na fase de conhecimento, o resto acontece na própria fase de execução. Então, é um excesso de execução, é uma penhora incorreta, é a falta de requisitos de execuibilidade, né? A falta do inadimplemento. Então, questões associadas com matérias ou atos e situações que acontecem após o requerimento de instauração da fase de execução, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos pegar o nosso material, vamos ver o que a gente ainda tinha para falar sobre a impugnação, né? Eu tinha comentado com vocês que a impugnação não tem efeito suspensivo automático, né? Então, uma vez que você protocola a impugnação, é possível dar sequência aos atos expropriatórios, tá? Mas a gente viu que uma das situações, antes de eu entrar na questão do efeito suspensivo da impugnação, vamos falar um pouquinho sobre a inexigibilidade, que eu tinha comentado na aula passada, que uma das situações de inexigibilidade, eu mencionei
a falta do inadimplemento, ou seja, a obrigação ainda não venceu ou qualquer outra situação assim, mas o código coloca que a gente considera também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, que foi fundado, então a sentença que eu estou executando, ela tinha como fundamento uma lei ou ato normativo que o Supremo considerou inconstitucional, tá? Ou ainda, essa sentença se fundou, ela está fundamentada, na aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo que o Supremo considerou incompatível com a Constituição Federal. Tudo isso em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, em qualquer situação que a matéria chegue ao Supremo, tá? Só que aqui tem uma vantagem com relação ao Código de 73. Na verdade, isso aqui já era uma das últimas emendas lá do Código de 73. Que vantagem é essa? É que agora o Código fala que os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Claro que o Supremo já trabalha com o entendimento de que a Constituição lhe dá esse poder de modular os efeitos das decisões que declaram inconstitucionalidade. Por quê? Para evitar um caos, uma falta de segurança jurídica generalizada. Mas é a primeira vez que uma norma infraconstitucional trabalha com isso, e principalmente porque ela está fazendo referência a essa hipótese de inexigibilidade, né? Ainda diz aqui o seguinte, ó, a decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, tá? E se for posterior, né, essa decisão do Supremo, eu já tenho dessa sentença que eu estou executando, já transitou em julgado, já é um cumprimento definitivo de sentença, aí eu não vou falar mais em falta de, né, eu não vou falar mais em inexigibilidade, eu vou entrar com ação rescisória, tá? Se a decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão, se a sentença, né, que eu estou executando for proferida após o trânsito em julgado da decisão... Vamos de novo. Se essa decisão do Supremo, se ela for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí eu tenho que entrar com ação rescisória, tá? Ação rescisória em face da decisão exequenda, ok? Por quê? Porque tem uma proteção de trânsito em julgado, tá? Então vamos aqui, ó, acompanha comigo o raciocínio. No outro código, colocaram esse dispositivo, né, que a inexigibilidade também ocorre se o fundamento da sentença foi uma lei ou um ato normativo que o Supremo entendeu incompatível com a Constituição Federal ou inconstitucional, que vai dar no mesmo, na prática, né? Só que o que acontece? Isso aí já era uma situação que, se a gente pegasse a redação original do texto constitucional, né, quando fala dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a gente sabe que a declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo em controle abstrato de constitucionalidade, ela tem eficácia erga omnes e produz efeitos ex tunc, ou seja, desde o momento em que aquela lei foi editada, os efeitos teriam que ser anulados. Mas esse seria o país ideal, né? O país em que o Supremo é provocado e dá uma resposta rápida. Agora, a partir do momento em que o Supremo dá uma liminar e só vai reapreciar essa liminar proferida no Maddim 10 anos depois, e isso é quase a regra, tem outras decisões que sequer são apreciadas 10 anos depois, o que acontece? É que, se for declarar a inconstitucionalidade daquela norma, você vai pegar várias situações jurídicas que já estão, não é, completamente sedimentadas, e você cria um caos no sistema. Então, já há muito o Supremo vem modulando, não é, os efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade. E com base nessa modulação, ele diz, olha, vamos reconhecer a partir dessa decisão, a partir da publicação do acordo, a partir do momento em que propuseram as ações, então ele vai modulando, né? E aqui o que acontece? Pela lógica do texto original da Constituição, faz sentido, por mais absurdo que pareça. Quer dizer, peraí, eu ganhei no judiciário. E aí, já que eu ganhei no judiciário, eu tenho direito àquilo que está na sentença. Sim, mas se o fundamento da sentença
é uma lei que o Supremo diz que é inconstitucional, a sua sentença não tem fundamento, porque a eficácia, ex tunc, volta lá para o dia que a lei foi editada, ok? Então, faria muito sentido, mas na prática, você tem aquela situação de instabilidade geral, de insegurança jurídica, e a segurança jurídica é um princípio constitucional também, tá? Então, a partir dessa ideia de que é necessário você garantir uma estabilidade, o que acontece? Se a minha decisão ainda não transitou em julgado, é muito provável que o Supremo, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, né, decidiu, os juízes aqui no âmbito dos recursos vão aplicar esse entendimento do Supremo, então vai dar tempo de corrigir. Se não corrigiram por aqui, eu vou falar lá embaixo, na minha impugnação, ó, seu juiz, o Supremo acabou de declarar inconstitucional a lei que serviu de fundamento para essa sentença que o exequente agora está executando em face da minha pessoa, tá? Mas, se eventualmente essa decisão, ou seja, esse cumprimento de sentença não é provisório, ele é definitivo, essa decisão já transitou em julgado, eu preciso entrar com a rescisória lá em cima. Por quê? Porque eu tenho que preservar, respeitar o trânsito em julgado, ok? Vamos voltar para cá. Olha só. Quando eu tenho... reparem que aqui a gente está falando das matérias que podem ser objeto de impugnação, né? Algumas matérias, qual? Eu falar em inexigibilidade da obrigação, essa é uma matéria que pode ser objeto da impugnação. Agora eu estou falando de outro, ó, excesso de execução. É outra matéria que eu posso alegar em meu favor na impugnação, tá? Quando eu utilizo essa alegação de excesso de execução, eu tenho que declarar o valor que eu entendo correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Por quê? Porque esse valor que eu entendo correto, então o cara está dizendo que é 100. Eu vou lá e digo, não, está errado, existe excesso de execução. Tá, e qual é o valor? O valor é 50. Esse 50 é incontroverso, ó. Esse 50 aqui, você não vai pagar os 50 não, então já vou alienar seu patrimônio para pagar esses 50 para o credor. Os outros 50 a gente vai discutir aqui na impugnação, tá? Então, o réu tem que apresentar o que ele entende que seria o valor correto, ok? Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, o que vai acontecer? O juiz vai rejeitar liminarmente a impugnação se o excesso de execução for o seu único fundamento. Ou, se houver outro fundamento, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução, tá? Então, ficar esperto aqui, porque eu preciso informar. Se eu falar, excesso de execução, eu preciso informar qual é o valor, tá? E se eu não informar, o que vai acontecer? O juiz vai rejeitar a impugnação e vai embora com a execução. A não ser que não seja o único fundamento. Se não for o único fundamento, se eu estou, por exemplo, falando de excesso de execução e estou falando de erro, eu estou falando de excesso de execução, de penhora incorreta e erro de avaliação do valor do bem, tá? Aí o juiz desconsidera a alegação de excesso de execução e considera as outras duas, tá? A de penhora incorreta e de erro na avaliação do bem. E aí chegamos aqui a um ponto que é importante, que é o do efeito suspensivo, né? Porque, na verdade, eu posso me defender, mas o autor exequente ele já pode estar ali levando atos para leilão, levando bens para o leilão. E isso gera um problema, porque uma vez arrematado esse bem, o código até diz que o credor exequente ele tem que restabelecer o status quo originário, mas esse status quo originário não vai ser feito com desfazimento, não vai ser alcançado com desfazimento das relações jurídicas que foram firmadas nesse meio tempo, tá? Então, muita coisa a gente acaba tendo que converter em perdas e danos. Então, esse efeito suspensivo é sempre muito importante de se buscar, né? Toda vez que você trabalha com embargos da execução e com impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Efeito suspensivo. O juiz pode, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível
de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, olha só. Fundamentos relevantes. Isso aqui é o que a gente costuma usar lá nas tutelas cautelares e chamar de fumaça do bom direito. Fumaça do bom direito. E aqui seria um risco, né? O prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar, então tem um risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Com prosseguimento da execução, quer dizer, existe perigo in mora, perigo da demora, tá? Perigo da demora. Então, primeiro, eu tenho que mostrar que estão presentes esses requisitos de uma tutela cautelar, fumaça do bom direito e perigo da demora. Mas, além disso, eu preciso garantir o juízo. Então, garantia do juízo é o terceiro elemento aqui. E eu posso garantir o juízo com penhora de bens, oferecendo uma caução, depositando bens de juízo, tá? Então, o efeito suspensivo é uma faculdade do juiz. É uma faculdade do juiz. O juiz não está obrigado a conceder o efeito suspensivo, até porque são requisitos, né? Principalmente aí demonstrar a fumaça do bom direito, que acaba que para cada juiz vai interpretar de uma forma, tá? Então, esse efeito suspensivo pode ser concedido de ofício? Não, tem que ser a requerimento, tá? Muito embora ele tenha um quê de cautela, de medida cautelar, mas ele não pode, apesar das cautelares poderem ser concedidas de ofício, com base no poder geral de cautela, mas aqui o juiz não pode, tá? Então é isso. O efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos, de substituição, reforço ou redução da penhora e avaliação dos bens. Ou seja, a impugnação sem efeito suspensivo não impede a alienação de bens, não impede que a execução siga em frente. Com o efeito suspensivo, impede que ela vá em frente no que diz respeito à alienação patrimonial, mas não impede, né, que seja feita substituição de penhora, reforço de penhora se aquele bem está com valor defasado com relação ao valor da obrigação, ou uma redução de penhora e avaliação de bens, tá? Então não impede. Se o efeito suspensivo disser respeito apenas à parte do objeto da execução, a execução vai prosseguir com relação ao resto, óbvio, né? Porque a impugnação, vamos supor que a impugnação só esteja falando, por exemplo, de excesso de execução. Aí você diz qual é o valor que você entende. Bom, aí você pede um efeito suspensivo, porque o valor que está sendo executado é muito alto. E o juiz concede, o que o código aqui está dispondo a respeito do assunto? Que, no que diz, eu vou lá, presto uma caução, ofereço um bem a penhora, mostro que existe perigo da demora, mostro que existe fumus boniuris. Então, o que vai acontecer? O juiz vai conceder o efeito suspensivo. Uma vez concedido esse efeito suspensivo, como a alegação foi apenas de excesso de penhora, no que diz respeito ao excesso de penhora, a gente vai para outra discussão. Mas no que diz respeito ao valor incontroverso, a gente segue, vai embora. Então, mesmo com efeito suspensivo, se ele disser respeito apenas à parte do objeto, a execução vai prosseguir com relação à parte restante, tá? Outra situação aqui que é importante é quando a gente tem um litisconsórcio, olha só, um litisconsórcio passivo, vários executados. A concessão de efeito suspensivo à impugnação, deduzida por um dos executados, não suspende a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Porque aqui é aquela ideia
do chamado princípio da autonomia dos coligantes. Salvo engano, isso aqui está no artigo 117 do Código Novo. 117 diz assim: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, tá? Então, os atos que beneficiam ou prejudicam um não alcançam os demais, essa é a regra, tá? As exceções são justamente nos atos que beneficiam, mas elas é só naquilo que couber, como acontece, por exemplo, com os recursos, né? Os recursos, o recurso que é interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita naquilo que couber. Então é a mesma ideia aqui. Se eu estou ali como executado e eu peço um efeito suspensivo na minha impugnação, e que seja atribuído esse efeito suspensivo à minha impugnação, e os outros executados não entraram com isso, a execução só vai ser suspensa com relação a mim, tá? Quando o respectivo fundamento se respeita exclusivamente ao impugnante. Ainda que atribuído efeito suspensivo, isso aqui é interessante também. O Estado dá com uma mão, mas tira com a outra. Ó, o Estado diz, primeiro, regra. Deixa eu ver aqui. Regra. Impugnação. Sem efeito suspensivo. Exceção. Atribuição de efeito suspensivo. Exceção da exceção. Retirada do efeito suspensivo. Retirada do efeito suspensivo. Porque aqui é o seguinte, em regra, não tem, né? A impugnação não tem efeito suspensivo. A exceção vai ser concedido o efeito suspensivo se tiver requerimento, se tiver fumaça do bom direito, se tiver periculo in mora. E a retirada? A retirada do efeito suspensivo, o autor pode dizer assim, não, seu juiz, eu quero levar essa execução para frente, vamos fazer o seguinte, ele não vai correr risco não, porque eu vou prestar uma caução aqui, eu vou dar uma garantia, que se acontecer alguma coisa lá na frente, a impugnação for acolhida, ou eu estou num cumprimento provisório de sentença e o recurso foi provido, ele pega essa caução aqui, essa garantia, esse dinheiro que eu estou depositando, esses títulos da dívida pública e tal, e pronto, ele já usa aí para se indenizar, tá? Então isso vai estar aqui, ó, eu tinha colocado, ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz, tá? As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, lembrando que esse prazo é de 15 dias, então depois desse prazo aconteceram coisas, tá? E além dessas coisas que aconteceram após o encerramento do prazo, aquelas alegações relativas à validade, adequação da penhora, avaliação dos atos executivos subsequentes, elas podem ser arguídas por simples petição, tá? Então isso pode acontecer, né, essas variações aí, então por simples petição, que deve ser protocolada no prazo também de 15 dias,
contado do fato ou da ciência, da intimação do ato, da ciência do ato, tá? É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Na verdade, aqui, a gente tem, é lícito ao réu, antes de ser intimado, comparecer em juízo e oferecer o pagamento que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Então, a gente está naquela fase antes de ser intimado, ó. Antes de ser intimado para o cumprimento da sentença. Então, ele é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, ele via espontaneamente para pagar, tá? Aí ele traz a memória discriminada, ok? O juiz, então, já que o autor ainda não se pronunciou, vai intimar o autor, vai ouvi-lo em 5 dias, tá? O autor pode impugnar o valor que foi depositado, ele vai dizer, não, esse valor não é, está faltando, tá? E aí ele levanta esse valor que foi depositado a título de parcela incontroversa e vai requerer a continuidade do cumprimento de sentença com base no valor tido como incontroverso, ok? Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirá a multa de 10%, os honorários advocatícios também de 10%. Também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Isso, claro, a partir do pagamento, né? Se ele não se opuser, aqui, ó, quando o réu comparece espontaneamente em juízo, faz o depósito, faz o pagamento, tá? E aí o autor é ouvido em 5 dias. Se ele não falar nada em 5 dias, o que vai acontecer? O juiz vai declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo, ok? E aí, por fim, o código, no que diz respeito a esse procedimento, diz que as regras do cumprimento provisório de sentença, naquilo que couber, se aplicam a essas disposições, tá? Então, é isso que a gente tinha para falar do cumprimento definitivo de sentença, que contempla a obrigação de pagar quantia. No material escrito a gente aprofunda isso aí melhor, tranquilo? A gente se encontra daqui a pouco. Até já.